Fala pessoal, hoje nós vamos falar muita coisa que você pode aprender sobre raquete. Para ter mais desempenho, mais performance, saber fazer uma boa escolha e procurar entender qual o impacto da raquete fisicamente no seu corpo para que você consiga encontrar sinais e sintomas de que você está usando uma boa raquete para tomar a sua decisão adequada ao seu jogo. Esse é o pressuposto básico. Quanto mais você joga com uma raquete, quanto mais você aprende a jogar, a raquete passa a ser uma extensão das suas características de jogo, tanto o seu tamanho, seu estilo de jogo, a força com que você joga, se você é um cara que gira mais, se você é um cara que empurra mais a bola. Compartilhem, curtem o canal. Esse material também está dentro dos nossos cursos e lá tem vários exercícios e várias coisas que vão prevenir você de ter lesões e ter mais performance. Então eu trouxe a questão, um desenho um pouquinho mais físico para você entender. Uma principal propriedade vai ser a questão da elasticidade da raquete, o quanto ela é elástica ou o quanto ela é mais rígida. Essa elasticidade vai impactar no quê? Uma raquete mais elástica, ela vai ter um coeficiente mais elástico, ela vai se deformar mais e vai empurrar mais a bola. Qual a consequência imediata disso? É o que eles chamam de potência. Ela vai transferir mais potência para a bola. Para que você entenda isso, é como se um iniciante, geralmente é mais indicado uma raquete mais flexível, é para o iniciante, geralmente. Com menos força, com menos qualidade técnica, você não está entrando com o corpo inteiro na bola, está entrando mais ou menos e tal. Só mexendo um pouquinho assim, você já consegue colocar e direcionar ela com uma certa grau de força. Você tem um saque um pouquinho mais chapado e aí mais facilmente ele vai empurrar a bola. O seu lob vai empurrar mais fácil, né? Então isso aí acaba sendo um benefício. E também você vai ter um sweet spot, a área doce da raquete, de uma raquete mais flexível, a área onde a bolinha deveria bater, para que não dissipasse energia para o seu punho, ela é maior, ela serve como uma percussão mais frouxa. Então o próprio aro vai anular a vibração num ponto maior dessa raquete, por ser mais flexível. Então são vantagens de uma raquete mais flexível. E por outro lado, existem as mais rígidas. Uma raquete mais dura, mais rígida, ter mais controle. Na verdade, a pessoa que usa uma raquete mais dura, ela tem que ter mais controle sobre sua raquete. Como assim, Léo? Quer dizer o quê? Se eu for, por exemplo, defender uma bola forte e firme com uma raquete muito elástica, ela vai deformar mais, vai ter mais energia elástica, coeficiente elástico para transmitir aquela energia, ela vai sair com mais velocidade da minha raquete. Isso num jogo mais forte, de um nível mais alto, é ruim, porque eu não consigo diminuir, eu não consigo deixar ela mais próxima da rede, ela vai espirrar mais e o meu adversário vai entrar matando a bola. Caso contrário, se eu tiver com uma raquete que tem mais controle, menos potência, mais controle, ela vai fazer o quê? Eu boto a bola, eu consigo amortecer ela do jeito que eu quero, mas aí eu tenho que ter mais domínio, até porque eu vou ter que acertar ela mais no centro, porque ela deforma menos, então ela forma menos essa deformidade. Então o sweet spot, a área doce, a área que vai conseguir fazer com que não tenha vibração é menor. Eu tenho que ter mais precisão dessa raquete, eu tenho que ter mais controle sobre ela. Então, fisicamente, isso já define um pouco o que é potência. Um elástico, pá, vai sair mais. E o que é controle? Vai ficar mais contido aquilo e eu tenho que botar exatamente onde eu quero. Eu tenho que entrar inteiro na bola para dar um lob, senão o lob não vai sair. Por isso que às vezes um atleta iniciante não vale a pena investir numa raquete profissional. Você pode sentir na mão qual que te dá mais controle e que te dá mais potência. Como é que você pode fazer? Você pode pegar e dar um lob simples assim, pum, pum, e ver qual que parece que solta mais a bola. Você pode responder alguns saques, algumas aceleradas, você vai ver qual que controla mais a bola. Você pode daí então, se for mais avançado, você vai entrando para o saque, ver o que solta, o que empurra mais. São esses testes que você pode fazer na mão. Por quê? Porque a elasticidade é o saldo final de todos os materiais que foram colocados na raquete. É claro que tem alguns indícios que podem te ajudar. Quais indícios? Uma raquete mais grossa, como essa é uma raquete super grossa de 26, que é uma raquete rara de se ver, ela é feita, uma raquete mais, vai ser naturalmente o saldo dela frente a uma raquete mais fina, por exemplo, essa aqui
sem considerar os materiais, né? Só entre a grossura, se elas fossem dos mesmos materiais, uma mais fina vai ser um pouco mais seca, mais rígida. Por que que ela vai ser mais seca? Porque ela vai ter menos quantidade de EVA lá, distanciando uma camada dura de outra camada dura, feita ali dos seus materiais que eu já vou falar. Então essa proximidade faz com que ela tenha menos elasticidade do que uma raquete mais grossa que tem mais EVA, aquela parte interna, aquela esponja ali dentro, né? Então, frente aos mesmos materiais, uma mais grossa, mais flexível, mais para iniciante, uma mais fina, mais para avançado. Isso nos gerais. Outra característica que eu posso apontar, porque o somatório de tudo que é sentido na quadra, tá? Somando isso tudo. Outra característica, carbonos com mais microfibras vai ter mais resistência, vai ser uma raquete mais dura. Por exemplo, um carbono de 12K, né? 12K, geralmente você vai começar ali 3K, 3.000 microfilamentos de carbono resistindo. Então uma linha, você traça uma linha aqui, várias vezes, isso aqui vai dar resistência mecânica. Quanto mais microfilamentos, mais rigidez. Então tem de 12, de 15, de 18, e aí você vai ficando mais rígida para a extremidade. Isso falando na qualidade do tecido que envolve a raquete, né? Sendo que também na outra extremidade nós temos fibra de vidro, que é uma raquete mais barata, porém, por coincidência, também é uma raquete mais iniciante. E ela é boa para iniciante, porque ela é a fibra de vidro, ela é bem elástica, ela empurra. Temos também aqui nessa graduação o Kevlar, também tende a ser misturado com carbono, mas ele tende a ser mais elástico. E para cá, 3K, 15K, 18K, raquete mais dura, mais profissional, mais seca, mais necessidade de controle sobre ela. Ela espirra menos a bola, mas pelo menos ela fica mais no controle. Essa raquete um pouquinho mais firme. Então, nessa extremidade, sobre essas características de elasticidade, são os principais critérios. E também temos aí o EVA, que a gente nunca, a parte interna dela, que é a qualidade, que é uma particularidade de cada raquete, de cada marca, porque esse EVA, que essa esponja interna, ela é feita sob pressão e sob temperatura, cozida mesmo, e ela é diferente para cada marca, cada raquete vai acabando tendo, é o segredo da raquete fora aquilo que não se apresenta. Então tem gente que fala, o EVA saiu, o EVA é mais duro. Por si só o EVA já é um EVA duro. E por isso que sentir na mão é importante, independente dos marcadores externos ali que a gente está falando, sobre toda essa de flexibilidade. Uma coisa que pode ainda influenciar na flexibilidade, por exemplo, uma raquete que você já usou bastante, você expõe ela muito ao sol, ela vai mudando as suas características originais. Então você pode ter uma raquete que o EVA encolha, então é como se fosse uma bola murcha. Ela é flexível sim, mas ela já não tem elasticidade, ela não é uma fibra nova, o EVA já está mais cansado de tanto sol. Cuide ao cuidar da sua raquete, não deixe lá no porta-mala que ela vai perder a sua elasticidade. E uma outra coisa que pode influenciar na flexibilidade dela, sendo mais potência ou menos a furação. Então, se você tem uma raquete muito furada, tá? O que vai acontecer? Já que as fibras estão aqui, o que vai acontecer? Vão ser menos fibras. Então, por mais que eu tenha uma raquete, talvez com um entrelaçado de 12K, mas ela está muito furada, ou se você furar a sua raquete, a tendência é ter menos fibras atravessando e oferecendo resistência. No caso, o efeito ela vai ficar mais flexível se você estiver furando mais a sua raquete. Você vai ganhar um pouquinho de potência na raquete devido à flexibilidade. Ainda não estou falando um atrito com ar, que vai ser um próximo assunto. Que o peso da raquete, que varia de 320 sobre o peso 320 até mais ou menos 350 e tal, é o peso médio. Esse peso médio tem relação com o peso da bola. Ela é feita para aquela bola. Então esse é o peso médio mais ou menos. Se você sair para cima ou para baixo, são características suas aí que você tem que se adaptar muito sem sinais e sintomas. Se você está sofrendo, você veja se está na média ali o peso, tá? E aí tem atletas que querem jogar com uma raquete mais pesada, mas eles já têm o braço super treinado, estão super adaptados. E não tem essas de você, a raquete mais leve é melhor para epicondilite. Isso não é uma verdade, tá certo? Porque uma raquete mais leve, naturalmente, ela vai vibrar mais na sua mão, você vai ter que segurar mais uma resposta de saque, etc e tal, porque ela não tem pouca inércia, tem pouco peso. A questão do peso na cabeça ou o peso aqui, como é que a gente vai medir essa questão assim, se tem mais peso na cabeça
ou peso no cabo, que é uma variável que também você pode modificar, né? Bem como os furos. Então, peso no cabo ou peso na cabeça, o que seria melhor para cada quadro? Eu vou falar da experiência do que se tem mais um tênis, por exemplo. O cidadão vai envelhecendo, o que ele vai perder? Ele vai perder a agilidade do seu corpo e a amplitude do seu movimento, né? O cara já vai ficando um master lá e o que ele vai querer? Ele vai tender geralmente a botar um pouco mais de peso na cabeça, porque isso vai dar uma sensibilidade para ele, dele sentir mexendo sobre mais controle, sobre mais um movimento um pouco mais lento, menos acelerado e menos amplo. Você consegue transferir a mesma quantidade de energia para a bola. Como assim? Energia ela é transmitida, ou quantidade de movimento, fisicamente falando, ela é transmitida, a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. E ela é transmitida nesse momento do impacto com a bola, ou seja, chega a bola com massa vezes velocidade da bola, que vai entrar em contato com massa vezes velocidade da raquete. E isso mais isso, nesse sentido, e nesse sentido ele será transmitido para que a bola saia com uma massa vezes a velocidade. Então isso é mantido dentro de um cálculo físico. Então basicamente o que a gente vai pensar? Se o peso estiver, uma raquete do mesmo peso, tá? Se o peso estiver mais na cabeça dessa raquete, você, para transmitir uma certa energia para a bola, uma quantidade de movimento para essa bola, você vai precisar de massa vezes velocidade. Então, ela vai precisar de menos velocidade porque ela tem mais massa. Então, um movimento mais curto, um movimento mais contido, no caso, um movimento mais lento, ela já transmite uma certa velocidade, você já consegue imprimir uma certa aceleração na bola, uma certa potência na bola. E aí você vai conseguir, vai ser uma coisa mais fácil de fazer. Agora, se eu trago muito peso para baixo da raquete, no caso, você vai precisar, para transmitir essa energia, já que tem pouca massa na extremidade, e é massa vezes velocidade, você vai ter que fazer uma aceleração maior, um movimento maior de todo o corpo, da laçada e tudo mais. Geralmente atletas de mais nível ou mais jovens e tal vão conseguir fazer isso com mais facilidade. Aí você vai ver o que resolve na sua mão segundo o seu estilo técnico de jogo, tanto quanto você se locomove, quanto técnica que você tem para fazer a laçada. Mas fica muito mais leve você fazer uma laçada com uma raquete que tem menos peso na cabeça. Raquete com mais peso na cabeça você tem que ser ou mais técnico para fazer, ou para fazer uma laçada daquela velocidade, e vai sair uma bola muito forte se você acelerar, se você atingir velocidade com aquela raquete. Então basicamente assim, eu consigo acelerar muito bem com movimento curto se eu tenho uma raquete com peso na cabeça, e ela vai ter mais potência, porém a outra vai ser mais fácil eu conseguir fazer ela rodar. Chegando lá em cima, duas formas de transmissão de energia, ou aqui curto, pum, ou um movimento rápido com uma laçada rápida, transmite a mesma energia. Isso depende do estilo de cada jogador. É claro que se você usa esse movimento, ela tende a pegar raspando mais na raquete uma bola de mais spin. Tá, vai baixar mais. Mais um detalhe sobre colocação de peso. Se você coloca o peso nas laterais aqui, mesmo estando essa aqui tem um pouquinho de peso mais para a cabeça aqui, ó, mas mesmo você deixando ela balanceada, se você botar peso mais nas laterais, ela também vai ser uma raquete que vai ajudar na resposta, porque você vai pegar ela um pouquinho mais de lado e esse torque, ela tem mais resistência para vibrar a lateral. Então, às vezes é interessante, se você quer ter um pouquinho mais de facilidade de acelerar uma bola, de fazer controle, os pesos na lateral envolve esse momento lateral de torque, dá uma ajudinha também. Em relação à furação, pessoal, furação é básico assim, você joga no lugar de muito vento, pô, mais furação vai te ajudar a vencer, a não ter o atrito contra o ar nas aceleradas de bola, e o ar vai furar, não vai ter tanto atrito, vai ficar mais fácil de você acelerar. Fora aquela outra questão que também se soma a essa, de que você vai ter mais elasticidade, ela vai empurrar mais a bola. Então são duas características em relação à furação. Dizem por aí que a durabilidade de raquete com menos furos é maior, porque você tem mais tecido aí para ser preservado ao longo do tempo. A grossura do cabo, né? Grossura do cabo geralmente no tênis era clássico, você fechar a mão, deixa um dedo passando e aí você, esse é o tamanho para você. Só que isso mudou ao longo do tempo. Hoje em dia os tenistas
quase todos jogam com uma empunhadura mais fina, até porque o movimento tem ficado mais rápido, né? Então, empunhadura mais fina. O que eu tenho de experiência é que o engrossar da empunhadura, quando você joga, já está acostumado com a empunhadura fina. Quando você engrossa, você tende a querer apertar mais a raquete e isso pode aí sobrecarregar o seu antebraço e as epicondiletes e tudo mais. Então, se você está adaptado numa postura, numa pega mais fina, ok, beleza. É mais fácil você afinar a pega do que engrossar a pega, geralmente, tá? Mas isso aí é teste de cada um. A gente tem sim aquele padrão de passar um dedo, mas geralmente a gente consegue, porque a gente vira a mão na hora do jogo e tudo mais, a gente consegue ter uma pegada um pouco mais fina do que essa que anteriormente era recomendada, né? O cuidado principal, não molhar e não deixar no sol, principalmente se ficou molhado, é horrível deixar no sol, porque o EVA pode mudar a sua elasticidade. E também, quando você guarda a raquete, é bom você deixar sempre o cabo para fora, porque daí ela não vai ficando úmida, que quanto mais úmida a raquete você vai tendo, mais força você vai fazer para segurar ela e pode também não ser muito bom aí para as epicondilites. E na hora de comprar, primeira coisa, se você puder testar, o melhor possível, tá? Vendo se ela solta, vendo a flexibilidade, o toque na sua mão, o que você prefere. Se você não puder testar, o que você pode fazer? Palpar a raquete e sentir a flexibilidade na mão, claro, considerando todo o resto, as informações de da própria marca, por exemplo, na HP, aqui eles definem se é um toque mais duro ou mais flexível. Isso daí já vai te ajudar, ainda assim você vai palpar, você pode... Uma raquete, é bom lembrar que uma raquete já mais flexível, ela tende a ter um barulho mais grave, pó, pó, quando você bate na quadra o barulho é mais grave. Já uma raquete mais rígida, menos flexível, ela tem um barulho mais agudo, é como se fosse uma percussão com a tela mais esticada. Ela faz um pá, pá, ela é mais rígida, ela tende a dar um barulho mais agudo. Então você pode testar palpando. Tem gente que gosta de dar essas batidinhas para sentir como é que é a raquete, ó, mais grave e mais agudo, entendeu? Essas diferenças podem ser testadas ali na hora. Em relação à marca, eu sempre gostei. Por que sempre gostei? Porque sempre peguei a raquete, sempre gostei do toque, do acabamento e sempre joguei com HP, essa aqui é uma antiga que eu tinha uma outra HP, já tentei mudar e acabei voltando para HP MBT, por especificar, porque gosto. Existem várias marcas no mercado de igual qualidade. E o que você pode tentar pensar numa marca? Primeiro, se uma marca tem uma certa tradição, ela geralmente, com o tempo de produção de raquetes, já errou várias vezes, já testou vários tecidos e várias coisas, então você pode aí pensar um pouco sobre essa linha. Porém, isso não quer dizer que raquetes novas, de outras marcas novas, não tenham a mesma qualidade. O que a gente tem que entender dentro da raquete, da escolha da raquete, primeiro, uma coisa importante dentro desse cenário é assim, olha, o efeito placebo. O que é o efeito placebo? É o efeito que induz a gente gostar ou desgostar de uma raquete. Isso é importante também você avaliar. É muito interessante saber que isso existe, porque ele estará na sua vida. Quando você compra uma raquete, ela vai ter um fator que ela vai te ajudar e um fator que ela vai te atrapalhar em relação a outra raquete. Por exemplo, a raquete solta mais, eu vou falar, puxa, meu lob está entrando, eu estou batendo uma bola mais firme, mais forte, estou feliz. Porém, a defesa está espirrando um pouco, não estou feliz com isso. Então eu vou ter que ter uma predisposição a me adaptar e aprender com aquela raquete nas suas deficiências e aprender a usar as suas virtudes. Se eu tenho uma predisposição, porque meus amigos todos jogam com aquela marca, ou porque todo mundo fala que aquela marca é boa, etc e tal, eu já vou falar, não, isso aqui é bom, eu vou ter que aprender a jogar com isso e ponto final. E aí eu vou me esforçar mais e vou ter mais capacidades neuroadaptativas e me adaptar com aquela raquete, porque eu estou passando uma informação que reafirma que aquilo é bom. Caso contrário, se eu for jogar com uma raquete que ninguém conhece e que não sei o que, eu posso me sentir de uma maneira, irracional, mas é como o ser humano vive. Eu posso não ter uma predisposição a gostar tanto dela. Então, por isso que, primeiro, você tem que ter consciência que o processo de adaptação a uma nova raquete vai passar lá 1 mês, 2 meses se adaptando a ela. Tem que ter consciência que tem o viés de confirmação do grupo, tem o viés de confirmação do marketing, tem o viés de confirmação, por exemplo, é uma raquete, paguei caro, então eu vou me esforçar mais a ela
ela funcionar e tudo isso. E pronto, na hora de escolher, são essas variáveis que você pode ter. O melhor é conseguir sentir a raquete na quadra. Se não deu para sentir, você pode sentir na mão. Existem todas as especificações aí da raquete. No caso da HP especificamente, ela tem uma enorme variação. Nunca vi tanta variação de raquete, de tecido, de espessura, de flexibilidade, de peso. Ela tem uma variação, uma gama enorme para você escolher. E tem as profissionais e as não profissionais também, que são raquetes mais baratas e tal, que se adaptam aos iniciantes. Então fique à vontade para escolher a sua raquete, seja feliz com a sua raquete, entenda que a raquete é uma extensão do seu corpo. E você vai ter que treinar com o tempo para que você otimize essa propriocepção, essa regulação entre a sua raquete e o seu corpo para otimizar o seu jogo. Valeu?